Boa noite, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui no culto de ensino da palavra do Senhor. Estamos em viagem e hoje nós queremos falar sobre algo que o Senhor ministrou ao meu coração na viagem. Vamos orar ao Senhor e espero que vocês estejam bem. Estamos nos preparando para uma nova rotina, para uma nova forma de conduzir a nossa fé, de conduzir a nossa vida, né? E a gente precisa se cuidar e nos preparar para esse novo momento. Estou com saudade de todos, mas em breve estarei de volta. Nós vamos falar hoje sobre fundamentos da fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora nós queremos apresentar a igreja do Senhor diante da Tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar ao Senhor que visite cada lar, que visite cada família, que visite cada coração. Tu és o Deus, Papai querido, que pode cuidar, que pode restaurar, que pode tirar todo medo, que pode tirar todo pânico, que pode tirar preocupações. Papai querido, mas também, ó Deus, eu quero pedir a direção que vem da Tua parte. Papai querido, eu quero te pedir a direção do Senhor, porque só o Senhor é quem dá a direção correta. Só o Senhor é quem nos direciona. Só o Senhor nos instrui o caminho da retidão. Só o Senhor nos dá o caminho de luz. Papai querido, que o Senhor venha nos dar prudência, que o Senhor venha nos dar bom senso, que possamos caminhar de acordo a Deus de Israel com a vontade do Senhor, na direção que vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fortalece a igreja do Senhor. Fortalece cada família, Deus, que tem sido vítima da Covid-19. Papai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que nenhum mal suceda, que possam passar por tudo isso dando glória a Deus e depois dando testemunho do que o Senhor fez, como o Senhor cura. Papai querido, aproxima cada família ainda mais do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando e prepara o teu coração para aprender da palavra do Senhor.
A paz do Senhor, novamente, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, no Salmo 11, versículo 3. Amém? Salmo 11, versículo 3 diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O que se pode fazer o justo quando os fundamentos estão sendo destruídos? A grande questão é: que fundamentos são esses? Nós acreditamos muito que a nossa fé é o nosso firme fundamento. A fé do Senhor é o nosso firme fundamento. Ela é que nos dá estrutura, ela é que nos dá força, ela é que nos dá ânimo, ela é que nos estrutura. Amém? Nós estamos gravando aqui em Trindade, então vocês vão ver o João passando, vão ver a tia. Amém? E os fundamentos da fé, ela é uma fé firmada em Cristo Jesus. Uma fé fundamentada na rocha. Rocha não se destrói muito fácil. Essa mensagem o Senhor trouxe ao meu coração quando nós estávamos em viagem. Quando nós estávamos em viagem, o Senhor ministrou ela ao meu coração, aonde eu fiquei pensando, se esses fundamentos estão sendo destruídos, o que podemos fazer? O que nós temos que pensar é o seguinte: em toda a palavra do Senhor, nós observamos que a fé, ela é um mecanismo de fundamento da conduta cristã. A fé, ela é um mecanismo de fundamento da vida cristã, aonde nós acreditamos na cura, acreditamos na salvação, acreditamos na libertação. A fé transpõe muralhas, a fé transpõe situações que são difíceis, a fé transpõe montes, a gente já falou de novo sobre isso. A fé é o grande fundamento, é a grande convicção daquilo que não se vê, daquilo que não ouve. E essa fé, ela não pode ser abalada, essa fé precisa estar firme. A grande questão é que nós, durante esse período de pandemia, nós não podemos orar com imposição de mãos, como a gente sempre fez, e isso é bíblico, isso está na palavra, isso é fundamento. Nós não podemos cumprimentar com o ósculo santo, e isso é bíblico, isso é fundamento, isso está na palavra. Nós não podemos congratular, nós não podemos estar nos abraçando, e isso é bíblico, isso está na palavra. Mas nesse momento a gente não pode fazer cumprimentos dessa forma, porque a gente precisa evitar uma proliferação maior dessa pandemia. Quer ver outro fundamento, que é sem fundamento? Ninguém entrava num banco mascarado. Agora você tem que colocar máscara para entrar no banco. Você não pode entrar em nenhum estabelecimento sem máscara. Isso parece sem fundamento. Mas o fundamento para hoje é usar máscara. E nós vamos observar no livro de Romanos, no capítulo 13, que ele vai dizer que nós precisamos conhecer o momento em que nós estamos vivendo. É o capítulo 13, é o capítulo 14. Entre o 13 e o 15. E eu já até ministrei sobre isso. Nós precisamos aprender a acordar e a despertar do som da letargia que faz os nossos fundamentos esmurecer diante de uma realidade. É certo que a palavra do Senhor vai se cumprir e os fundamentos estão sendo abalados. As Escrituras falam de um dia futuro quando Deus abalará tudo que puder ser abalado. A única coisa que permanecerá depois desse grande abalo é o que não pode ser abalado. O que não pode ser abalado pelo julgamento de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Só que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é constituída só pelo fato de você dizer que eu sou igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é fundamentada em princípios, ela é fundamentada em mandamentos, ela é fundamentada em estrutura da palavra de Deus.
O nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele morreu, ele deu a vida por nós, ele morreu, ressuscitou, hoje está à destra do Pai. Nós temos um Consolador, deixado por ele, para estar nos consolando, para estar nos falando aquilo que nós devemos ou não fazer. Que acusa e aprova a nossa consciência. Só que tem consciências que estão tão cauterizadas que se diz ser igreja do Senhor e não se comportam como igreja do Senhor. O primeiro grande mandamento é amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Para você amar o próximo, você tem que se amar. E um dos fundamentos que nós fomos deixando para trás foi o se cuidar. Foi o dormir melhor, o comer melhor, o aproveitar a família, o conversar com a família, não ficar guardando mágoas no coração. A nossa fé, por ser igreja que não vai ser destruída, precisa estar fundamentada no equilíbrio de bom senso, de prudência, dentro da palavra do Senhor. A nossa fé não pode, a igreja do Senhor Jesus Cristo não vai ser abalada, mas é a igreja que é a igreja. Mas é a igreja que se fundamenta na Bíblia, é a igreja que busca servir e fazer. É uma pena que muitos não estão vindo no YouTube assistir as gravações e os estudos. É uma pena que muitos dizem não ter paciência para assistir, etc. É uma pena muitos estarem perdendo tempo, achando que esse tempo de pandemia vai passar, que esse tempo de pandemia vai acabar e que tudo vai voltar ao normal. Não vai, não vai. A única coisa que o Senhor não vai deixar ser abalada é a igreja, porque Ele vai arrebatar a igreja do Senhor. Nós já fizemos estudos atrás sobre isso. Tenho dito, considerados grandes demais para falharem. Eles eram muito grandes para falhar. Era impossível que se falhasse. Os Estados Unidos era impossível que se falhasse. Mas não é uma questão de falha, é uma questão de abalo. É uma questão que o Senhor está permitindo. E agora todos estão perplexos, buscando o que está por trás dessa falha generalizada das maiores instituições da humanidade. Em meio a tais tempos, o que devem fazer os justos? O que deve se fazer? O que podemos esperar em tais tempos de volatilidade, de reviravoltas? Como devemos reagir? Como que nós devemos estar firmes? Como que nós vamos continuar firmes? Como que nós podemos reagir para ajudar a humanidade? Porque essa pandemia, ela atinge, ela passa por ciclos. Ela passa por ciclos de negação, passa por ciclos de depressão, passa pelo ciclo do medo, passa pelo ciclo da adaptação, passa pelo ciclo de preocupação, de surtos. E esses círculos, sim, nós justos podemos sim ajudar. E nós temos que nos preparar. Nós estamos vivendo hoje, o tempo de hoje, num decreto que foi autorizado as igrejas a abrirem com 50% de sua capacidade, seguindo normas e estruturas, para estar abrindo. Mas nesse ciclo aqui de decreto, nós temos grupos de pessoas específicos. Nós temos um grupo de pessoa que diz assim, a pandemia está muito alta, eu vou continuar no meu isolamento social, não vou à igreja. Existe o grupo que vai achar bom que as transmissões estão sendo feitas online e ele vai achar bom participar do culto online. Existe o grupo que viu, não sente falta, continua em casa, ou vão para a igreja porque vai ser um lugar em que eles vão ficar tranquilos, vão sair de casa, vão alimentar a sua fé, talvez sim, talvez não. Existe um grupo que diz, você não precisa ter medo, nós precisamos viver e caminhar, nós precisamos entender que essa pandemia não vai passar e nós não vamos poder parar a nossa vida. Existem diversos grupos de pessoas. Por conta desses diversos grupos de pessoas, nós resolvemos, a diretoria se reuniu em Canaã e decidiu abrir a igreja. E com todas as normas ali, etc. Mas a gente sabe
que quem vai à igreja não vão ser todos. Até porque isso vai demorar, essa pandemia não vai sair fácil. As coisas não vão voltar ao normal. Mas nós não podemos parar. Esse é o momento de muito cuidado. Por isso eu resolvi trazer essa palavra sobre os fundamentos. Esse é o momento de ter muito cuidado. Muito cuidado, ter bom senso e ter fé. E não deixar que a estrutura, que o momento barre a tua fé, mas que você cresça no Senhor. Como bem sabemos, toda a nossa vida cristã baseia-se na fé. Por meio da fé que somos salvos, Efésios 2:8. Nós somos justificados por esta fé, Romanos 5:1. Nós vivemos pela fé, e agora para frente é que nós vamos viver pela fé, mas uma fé de bom senso, uma fé racional, uma fé que cuida, uma fé que zela. Uma fé que entende a circunstância, que entende o momento e que sabe viver o momento sem fugir da realidade, sem ser imprudente, sem ser insensato, sem ser louco. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: eu tenho fé, eu sou isso, eu sou aquilo, e vão ter que me engolir porque eu sou uma autoridade. Não, ninguém tem que nos engolir por ser autoridade. Na realidade, nós temos que aprender a engolir sapo, vomitar diamante, e temos que aprender não ter sangue de barata, mas ter o sangue de Cristo correndo em nossas veias para sabermos como responder à nossa fé sensata, prudente, pregando aquilo que Jesus é o único caminho, que Jesus é a porta, que Jesus é o pão da vida, que Jesus é o verbo vivo. E nós, por vivermos nessa fé, precisamos andar por essa fé sensata de bom senso. É através da nossa fé que vencemos o mundo. Tem um livro do irmão acho que é chinês. E lá na China não se podia pregar o evangelho. E quando ele começou a ler o evangelho, que ele converteu, foi perseguido, muito perseguido. Ele se transformou em um missionário na China. Então, ele rasgava as páginas da Bíblia, ele memorizava aquela página da Bíblia e depois enterrava e deixava sinais para os cristãos de onde estavam, para poder alimentar os fundamentos da fé daquele povo. E às vezes eles se reuniam na madrugada fria, no escuro, sem nenhuma luz acesa, para que aqueles que tinham memorizado a palavra declamassem ali a palavra. Nisso, eles conseguiram memorizar todo o Novo Testamento. Como que nós queremos fundamentar a nossa fé se nós nem lemos a Bíblia? Como que nós queremos fundamentar a nossa fé, dizer que andamos pela fé, dizer que vivemos pela fé, dizer que somos justificados pela fé, dizer que somos salvos pela fé, se nós não conhecemos a estrutura da palavra do Senhor? Se nós não conseguimos memorizar, se nós não conseguimos andar pelos trilhos da palavra do Senhor? É pela fé que somos curados. E sem mais necessidade de dizer alguma outra coisa, só podemos agradar a Deus pela fé. Não é uma fé de dizer assim, eu creio que Deus existe. Não é uma fé de dizer, eu creio que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou. Não é uma fé assim, é uma fé praticante, é uma fé atuante, é uma fé militante, é uma fé proclamadora, uma fé transformadora, uma fé simples que multiplica, que transforma, que milita, que combate no silêncio. E nós precisamos entender como que nós lutamos as nossas guerras. As nossas guerras não podem ser lutadas com excessos de autoridade, com excessos de autoritarismo, com excessos de soberba, com excessos de egoísmo, com excessos de orgulho, com excessos de hipocrisia, de fariseísmo, com excessos de demagogia. É Bíblia, simples, pura. Jesus andava, pregava o evangelho, multidões estavam com ele, multidões o seguiam. E nós podemos observar que no meio dessa multidão todos tinham fé e eram curados. E essa multidão toda que tinha fé, que seguia, que estava com Jesus no monte, que estava com Jesus na multiplicação dos pães, é a mesma multidão que estava com Jesus
no dia em que ele foi preso, e dizia-se eles: crucificam, crucificam. A mesma multidão que estava crendo que Jesus que Jesus transformou água em vinho, que Jesus multiplicou os pães, que Jesus curava, que Jesus libertava, que proclamava dizendo: esse é o profeta, esse é o Filho de Deus, esse, né, veio da tribo de Davi, esse é o leão de Judá. A mesma multidão, em um outro momento, estava na multidão que dizia: crucifica-o. E essa multidão que ficava proclamando crucifica-o, essas duas multidões são a mesma. A grande questão é, eu quero estar em qual multidão? A multidão do que fica proclamando que Jesus é o profeta, a multidão que diz crucificam. Como pastor, eu te oriento a não ficar em nenhuma das multidões. Você precisa ser imitador de Cristo. Você precisa ser discípulo de Jesus. Você precisa seguir os caminhos de Jesus. Como o livro e o filme falam em seus passos, o que faria Jesus. Então, obviamente, a fé é uma parte muito importante na vida de qualquer cristão que quer agradar ao Senhor e viver uma vida em linha com a palavra. Existem tantas abordagens sobre a fé que podemos enfatizar, mas para o nosso texto de hoje, eu gostaria de enfatizar sobre a fé e a confissão, que é muito importante para os nossos dias. Crer e falar. Crer no coração e confessar com a boca é o princípio básico na vida cristã. Na verdade, somente quando este princípio básico da fé entra em operação é que podemos dizer que nascemos de novo, de acordo com Romanos 10, 8 e 10. Ah, espera aí, eu já fiz isso há muito tempo atrás, eu já me batizei, eu já criei com o coração, eu já confessei com a minha boca e eu agora sou uma nova criatura. Tem muita gente precisando voltar ao Jordão. Tem muita gente aprender a seguir o caminho do Gólgota. Tem muita gente precisando subir no Monte das Oliveiras. Nós pregamos sobre isso na ceia, aonde nós falamos que o Monte das Oliveiras é quando nós conseguimos ter a nossa visão que enxerga além das muralhas, que enxerga o todo, que tem visão de águia, que tem visão das coisas. E nós só temos isso, irmãos, quando nós oramos, jejuamos e temos uma fé viva e eficaz. Então, muitas vezes nós precisamos crer e falar. E a nossa fala precisa denunciar aquilo que nós cremos. Será que aquilo que nós falamos está denunciando Cristo, está proclamando Cristo, está sendo militante? A nossa confissão deve estar em linha com aquilo que cremos. Ou então não estamos totalmente andando na fé, como a Bíblia instrui. Não podemos dizer que estamos crendo por algo se aquilo não faz parte de uma confissão diária em nossa vida. Paulo cita em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, um texto do livro do Salmo 116, versículo 10. Crie, por isso falei. Estive muito aflito. Olha só. Crie, por isto falei. Em que você crê? Em que você acredita? Qual o fundamento da tua fé? Porque os fundamentos da nação estão sendo abalados. Os fundamentos do mundo estão sendo abalados. O presidente não tem autonomia, o governador não tem autonomia, o prefeito busca ter sua autonomia ali no local. Os agentes da saúde não têm uma definição completa de como agir com essa pandemia. Os pastores estão tendo que fazer aí toda uma estrutura para poder apacentar ovelhas com grupos de pensamentos diferentes. E, diante disso tudo, pregar a palavra, porque o mais importante é que a palavra seja pregada. E o mais importante disso tudo é que a palavra seja praticada. Pregada e praticada. Pregada e praticada. Crie, por isso falei. O salmista estava aflito, mas ele não confessou o que ele sentia. Ele diz no versículo 7 do Salmo 116, volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Descansa. Confia no Senhor. O salmista traz a lembrança dos feitos do Senhor e de como a sua alma deve descansar.
Ele fala aquilo que ele crê. Vemos aqui um homem na antiga aliança que não tinha um novo nascimento, que não tinha conhecido Jesus ainda, mas ele tinha a determinação de andar pela fé. Ande pela fé. Criei, por isto falei. Somente estava aflito, muito aflito. Mas ele tinha os seus fundamentos, ele sabia no que cria. E ele sabia como devia fazer. E o que ele fez foi, respirou, descansou. A nossa fé está diretamente ligada ao que confessamos. E é importante sabermos melhor sobre a confissão da fé. Hoje gostaria de analisar, por exemplo, vamos ler Hebreus, no capítulo 3, versículo 1, que diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Vemos no texto bíblico acima que Jesus é o apóstolo, é o sumo sacerdote da nossa confissão. Sabemos que a palavra apóstolo, entre várias definições, significa alguém que é enviado. O apóstolo é aquele que é enviado por Deus para trazer a base ou fundamento. Quando um apóstolo está em operação, uma das características mais impressionantes do chamado apostólico, que particularmente acho, é que o apóstolo tem a capacidade sobrenatural de trazer ou lançar fundamentos, seja na doutrina, no ensino, na igreja, no todo. Quando o texto aqui diz que Jesus é o apóstolo da nossa confissão, é porque Jesus trouxe fundamento, ele trouxe base à nossa confissão. Ele é o nosso fundamento, ele traz, ele nos envia e ele fundamenta o nosso envio. Bem, é importante notarmos, por exemplo, em João, no capítulo 1, versículo 14, que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, que cheio de graça e de verdade. Quero que note no início do versículo que diz que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, ele habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus. No início ele é o verbo, estava com Deus, ele se fez carne. Ou seja, a palavra de Deus se materializou. Em Hebreus 10:5 diz, está escrito que Deus preparou um corpo para Jesus. Então, Jesus, como sendo a palavra que tomou forma, nos trouxe com isto o fundamento para que, quando hoje confessarmos a palavra de Deus, ele se materialize. Vida. Precisa ter vida naquilo que nós falamos. Temos total garantia que a palavra de Deus que confessamos se cumprirá. Jesus nos deu este fundamento, sendo o apóstolo da nossa confissão. Veja, a confissão não é algo que alguma denominação inventou ou criou para chamar a atenção das pessoas. Não, não é isso. A confissão se originou em Deus. Ele foi o primeiro a chamar as coisas que não são como se já fossem. Foi assim que o mundo veio a existir. Em Gênesis, em todo o capítulo, vemos repetidamente, disse Deus, e assim foi. Marcos 11:23, Jesus disse, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Um grande problema na estrutura que nós vemos hoje. Nós estamos fazendo relógio de oração, 400 horas de oração, jejum, etc. E a gente está orando de madrugada. Aquele propósito de orar às 5 da manhã até que as portas da igreja fossem abertas, eu não deixei, eu não abandonei, estamos sempre orando nesse horário. Lancei para a igreja, e aqui tem muitos que estão seguindo, que estão fundamentados, que têm vivido uma grande história, um grande milagre nisso, e têm visto muitas coisas acontecer. Não é porque o decreto anunciou que pode ser sim a hora da igreja abrir, pode até não ser a hora da igreja abrir as portas. Pode ser e pode não ser. A única coisa que eu tenho certeza que pode ser é ter fé. Nós temos orado para essa pandemia ir embora, mas ela não foi. Mas isso não pode desestruturar a minha fé.
Muitos têm orado para que a pandemia não chegue na sua casa, não chegou. Mas não pode abalar a estrutura da sua fé. Porque ela veio para transformar o mundo. Veio como ir à nação e veio para transformar. Para preparar a igreja do Senhor, que não vai ser abalada, que não vai ter o seu fundamento abalado, para subir e encontrar com Cristo nos ares, para ser arrebatado e viver com Cristo nos ares, encontrar com o Senhor. Ele vai arrebatar aqueles que não se permitiram ser abalados na sua fé, mas que firmaram a sua fé nele, no verbo vivo que se materializou. Tenha fé. O maior monte que precisa ser transportado mora dentro de nós. Reside dentro de nós. O maior mal da nação está dentro de nós. São assim, se pegar um espelho e colocar assim na minha atenção, assim, eu tenho dentro de mim montes que precisam ser transformados, que precisam ser melhorados. Perdoar, não guardar mágoa no coração, se amar, se reencontrar com Cristo, estar com Cristo, estar fundamentado em Cristo, ter percepção da realidade, de viver a realidade, ter bom senso, ter sensatez, amar, porque o amor de muito pode se esfriar. Note que Jesus diz para não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que ele diz. Tudo o que disser será feito. Obviamente, Jesus não estava falando de você repetir palavras soltas ao vento, como um papagaio. Ficar dizendo, cadeira sai daí, cadeira sai daí, cadeira vai para ali, cadeira vai para ali. Fazer essa, como se fosse um mantra, uma repetição. Você fica repetindo a sua oração, e não pode ser assim. Você precisa acreditar que aquilo que você vai pedir vai acontecer. Obviamente, Jesus não estava falando de você repetir palavras soltas, volta a repetir ao vento, como um papagaio. Deve haver a convicção no coração. Deve haver convicção forte e firme no coração. A fé vem do coração. A palavra de Deus carrega em si poder para ativar aquilo que ele diz. A palavra de Deus, ela é eficaz. É a palavra de Deus nos seus lábios que vai mover um monte que representa as dificuldades e circunstâncias da vida. Jesus usou o exemplo de um monte físico para ilustrar o poder que existe quando nós cremos na palavra de Deus e confessamos ela. Obviamente, Jesus estava falando de um monte físico. Naquele momento, aquele monte existia e os discípulos estavam próximos daquele monte. Jesus usa uma ilustração natural para explicar como a fé funciona. Subir no Monte das Oliveiras é entender isso aqui, que Jesus faz ilustrações do natural, mas você precisa ter percepção do espiritual. Porque aquele monte físico sairia do lugar e seria lançado no mar. Por que isso aconteceria? Porque antes de qualquer coisa, foi a palavra de Deus que criou aquele monte físico. Antes de qualquer coisa, foi a palavra de Deus que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Antes de qualquer coisa, no mundo físico, o Senhor falou que existiriam pragas, que existiriam circunstâncias difíceis, que o amor de muitos esfriaria, que se o Senhor não abreviasse os últimos dias, até os escolhidos seriam enganados, que o anticristo vai se manifestar, que ele é o único caminho, que ele é a única verdade, que ele é a única vida. Antes de qualquer coisa, ele fez entender isso no mundo físico. Se o monte veio à existência através de palavras, Deus usou palavras quando formou o mundo. Então, ele só sairá dali através de palavras. Esta é uma lição simples que Jesus usou para nos ensinar. Que quando nós usamos e confessamos a palavra de Deus, nós teremos os resultados que Deus tem. É importante lembrar que não são as suas próprias palavras tentando tirar o monte do lugar. Você está usando a palavra de Deus, que vai mover as dificuldades e circunstâncias do seu caminho. O seu trabalho é descansar e confiar que a palavra de Deus está operando e cuidando da situação. Quando nós temos a consciência que Jesus é o apóstolo da nossa confissão, nós reconhecemos então que é dele todo o trabalho. Na verdade, ele fez tudo o que precisava para nos garantir toda a vitória.
Ele já lançou o fundamento para a nossa confissão. A nossa base está nele. E ele continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Continue apenas determinando como salmista e também como Paulo e fale aquilo que você crê. Isso é o que nós, como justos, podemos fazer quando os fundamentos estão sendo destruídos. Guarde tua fé. Fale do que crê. Amém? Que Jesus nos abençoe. Espírito Santo de Deus, Pai, nesta noite, nós queremos, ó Deus de Israel, colocar a nossa fé diante da tua presença. Espírito Santo de Deus, nós queremos, ó Deus de Israel, pedir ao Senhor que tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós temos diante da palavra, que possamos, ó Deus, ler, meditar, que possamos crer, ó Deus, que a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. E ela precisa ser verbo vivo nos nossos lábios, mas antes dele chegar aos nossos lábios, precisa ser verbo vivo em nosso coração. Papai, que o Senhor venha estar nos guardando, nos livrando de todo mal. Papai, em nome do Senhor Jesus, não deixa a tua igreja esmorecer. Não deixa a tua igreja se abalar. Que tenham bom senso, que tenham prudência, que tenham sensatez, mas que acima de tudo, ó Deus de Israel, sejam, ó Deus, firmes e constantes, inabaláveis na fé em Cristo Jesus. Papai, guarda a igreja do Senhor. Guarda-nos de todo mal. Nos dê a direção, porque a única direção certa e plena vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Né? A igreja vai estar abrindo no domingo. Nós ainda vamos estar em viagem, né? Mas a igreja está sendo preparada e você avise lá no meu WhatsApp se você vai estar indo ou não, para mim poder estar informando ao grupo de obreiros que vai estar abrindo a igreja. E uma experiência, né? Mas se você é do grupo de risco, se você está gripado, se você tem coriza, mesmo que seja só uma alergiazinha, fique em casa, tá? Use a máscara. Não cumprimente os irmãos pegando na mão. Não abrace. Não ore com imposição de mão. É complicado, né? Abrir a igreja assim. Abrace com os olhos. Abrace com palavras. Tenha fé. Que esse momento, compreendendo, não é hora de orar com imposição de mãos, próximo das pessoas. Lembra que um determinado personagem na Bíblia diz a Jesus: o Senhor não pode ir lá, você não precisa ir lá, o Senhor não precisa ir lá. Basta o Senhor dar uma palavra que acontecerá um milagre. Creia no Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Que o poder de Deus Pai e a graça poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações divinas do Santo Espírito de Deus estejam com a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tenha fé, use sua máscara, ande com seu álcool em gel, lave as mãos, evite contato social. E não é pelo fato de você ir à igreja que você pode sair por aí. Continue se cuidando no isolamento social. Continue se reservando de aumentar, de proliferar essa pandemia. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos.